Fala galera, tudo bom com você? Professor Daniel aqui de Física aqui no canal Exatos e Minutos. Galera, vamos resolver aqui esse material que nós vamos mostrar aqui para você, uma revisão sobre óptica geométrica, principalmente conceitos principais, fala sobre princípios, fala sobre fenômenos ópticos e a parte de espelhos plano. Então fica comigo na sala que nós vamos resolver essa questão após esse material, após nossa vinheta, galera. Vamos lá então. Bem, galera, então voltamos aqui no nosso material. Vamos resolver esse material em duas partes, ok? Até para a questão do vídeo não ficar muito longo. Então vamos lá para a nossa primeira situação que nós vamos comentar aqui com você. Ó. Vamos lá na nossa leitura. Na nossa primeira questão diz o seguinte, ó. Quando a luz atravessa um prisma transparente, ele se decompõe se tornando-se evidente o espectro de cores que se unem para formá-la. O fenômeno descrito. Então, olha só, vamos colocar aqui para vocês aqui mais ou menos uma imagem que ele vai realmente especificar o que nós estamos comentando com vocês. Só um momento. Então, olha só, galera, vamos aqui à explicação. Vamos lá. Então, se você observar, você tem aqui a luz branca. Lembra que a luz branca é uma luz policromática. Então, por ela ser uma luz policromática, ela vai acabar, na verdade, quando chega no prisma. O prisma, devido à questão do índice de refração, do prisma ser maior que o A, o que vai acontecer? Vai sofrer um desvio. Então, como esse desvio, você vai analisar que pelo processo da dispersão da luz, você consegue dispersar essa luz branca em 7 cores, chamamos isso de 7 cores visíveis, que vai do vermelho ao violeta. Então, se você analisar o seguinte, ó, vamos colocar aqui na explicação para você entender. Então, tá aí mais ou menos a ideia. Nesse caso, aquela luz que sofrer, nesse contexto, maior desvio, significa que a sua frequência vai ser maior. Então, aquele que sofrer maior desvio, a frequência vai ser maior. Aquela luz que sofrer menor desvio, a frequência significa que vai ser o quê, professor? Menor. Então, se você observar entre o violeta e o vermelho, repara que o violeta é o que vai sofrer maior desvio, porque devido à sua frequência ser maior, ele vai sofrer mais desvio. Mas que desvio, professor? Ele vai se aproximar dessa reta imaginária, que é a reta normal, apenas para dizer aonde está aquela superfície, nesse caso no espaço. Reta normal apenas para identificar isso, ok? Então, se nós se nós analisarmos aqui, ó, então, vimos lá que a luz, ela vai acabar o que? Se decompondo, essa decomposição se dá pelo fenômeno da refração, então, não é reflexão, ou seja, a luz não vai bater e voltar, ou seja, na verdade já vai atravessar o prisma. A absorção é para que a luz ela não está gerando, nesse caso, o raio incidente da luz branca, ela não vai ser absorvida, na verdade vai ser refratada. Tampouco o processo de difração, polarização, repara que a luz ela não vai ficar numa direção em sentido, ok? Para isso eu preciso de um polarizador, então não é a letra E, sobrou a letra A, que significa o processo da dispersão, ou seja, a luz ela vai acabar se decompondo. Processo de dispersão, ok? Então, questão 2, vamos lá. Você pode construir uma câmara escura com uma lata de leite em pó ou com uma lata de caixa de sapato. Bem, aqui ele fala para você da câmara escura. Vou mostrar para você aqui nas imagens para ficar legal, para a gente ver qual seria a alternativa correta. Vamos lá. Então, olha só, já coloquei aqui a ideia do desenho, onde você tem aqui o orifício, onde a luz ela vai atravessar, seguindo aqui uma linha reta. Aqui a projeção da extremidade, quando chega aqui no anteparo, que a gente vai pintar aqui, que ele mostra para você aqui, né? Seria o anteparo, que ele vai receber o comportamento desse fenômeno, nesse caso seria um fenômeno luminoso. Aí o que acontece? Professor, a luz ela vai acabar, na verdade, invertendo o posicionamento da extremidade dos objetos. Isso evidencia porque a luz está seguindo em uma linha reta. E existe uma relação matemática, ó. Então, se você analisar por semelhança de triângulo, esse ângulo de abertura, tanto da câmera antes, vai ser a mesma abertura da câmera, o orifício da câmera depois. Então, posso relacionar a altura em relação à distância do objeto até o furo lá da nossa câmera, que eu vou chamar de P, tá? E vou chamar Hzinho, que seria a altura da imagem. Então, tenho o objeto e tenho a imagem. E a distância que o orifício até o anteparo, ou seja, essa parede que está recebendo esse fenômeno da luz. Fenômeno do objeto, no caso. Então, posso relacionar a altura
do objeto, nesse caso, com a altura da imagem, que acaba se formando lá na câmera escura. Em relação à distância do objeto, vai ser a distância da imagem que vai se formar. Essa imagem eu vou chamar de pelinha, tá? Então, a altura do objeto com a altura da imagem, distância do objeto até a câmera, até o furo daqui da câmera do orifício, em relação à distância, o posicionamento da imagem se formou, nesse caso, depois do orifício da câmera escura. Então, a melhor questão que representa essa questão aqui, ó, vamos logo para o contexto, ó. Seria a reversibilidade do raio de luz. Aqui ele não está dizendo que existe superfície refletora, para que você possa observar o momento da reflexão luminosa, nada a ver. Propagação retilínea da luz. Galera, essa é a nossa alternativa. Por quê? Aqui ele evidencia que a luz, para acontecer a ideia do anteparo, perdão, do orifício aqui, a luz ela está seguindo uma linha reta, ok? Linha reta, alternativa correta, nossa letra B, tá bom? Opa! E vamos lá então. Questão 3. Diz o seguinte, ó, as imagens abaixo correspondem a um acessório de segurança para quem tem que transportar um bebê na cadeirinha no banco de trás. O espelho retrovisor para o bebê, para que os pais possam ver o filho sentado na cadeirinha, fixada no banco traseiro e de costa. No encosto da cabeça do banco traseiro, de frente ao bebê. Assim, os pais, ao olharem para o espelho retrovisor interno do automóvel, poderão ver a imagem refletida do bebê. Então, galera, é o seguinte, ó. O que acontece? Vamos desenhar aqui a ideia. Imagine que você está aqui dirigindo, né? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos colocar aqui uma parede. Aí vou colocar um outro observador aqui, tá? Repara que a parede, como a parede é um meio opaco, ela vai acabar o quê? Dificultando a visibilidade dos objetos. Aí o que eu vou fazer? Eu diminuir mais um pouquinho a parede. Então eu vou precisar o quê, professor? De um espelho no teto para que a luz ela possa percorrer essa direção em sentido, tanto para o observador A e o observador B vão acabar o quê? Se observando. Ou seja, vai acabar e vão acabar se visualizando. Devido à questão, como eu tenho uma superfície refletora, estou colocando dois objetos, o caminho da luz ela segue uma mesma direção, só que sentido totalmente oposto, ou seja, para acontecer isso eu preciso de uma superfície refletora. Então o que acontece? O bebê ele vai ser virado de costa. Aqui você tem um encosto, tá? Aqui você tem um encosto, muito bacana, né? Posicionamento lá da criancinha. Aí o que acontece? Ele vai ficar de costa pro assento, nessa parte aqui da cabeceira. Aí justamente, o que vai acontecer? No espelho de quem, professor? Do motorista, espelho do meio, né? Ele vai acabar vendo a imagem do bebê. Então repara que da mesma forma que o bebê vê o motorista, posicionado nesse caso no espelho, e a mesma coisa o motorista vê o bebê. Ou seja, o caminho a direção é a mesma, só que o sentido é totalmente contrário. Então o melhor processo que representa isso seria a reversibilidade dos raios luminosos, que é a letra D. Ok? Vamos para a quarta questão. A quarta questão diz o seguinte, ó. Vamos lá. Nos meios homogêneos e transparentes, a luz se propaga em linha reta. Galera, melhor para evidenciar isso é a formação dos eclipses, onde você tem uma estrela, um satélite e um planeta, onde a luz vai acabar o quê? Projetando e a Terra vai servir como anteparo, ok? E graças a esse fenômeno que você tem a formação dos eclipses. Eita. Repara aqui nessa região onde você tem uma sombra total, é chamado justamente de eclipse total. Como é durante o dia, é eclipse solar. Quando é durante a noite, é eclipse lunar, ok? Nessa região aqui onde você tem um pouquinho de luminosidade e um pouquinho de escuridão, é chamado de penumbra, chamado de sombra parcial. Ou seja, que vai me dar a alternativa correta, que nós já até falamos aqui para você que seria a nossa letra C, formação de eclipses, que evidencia que a luz
ela se propaga em linha reta, ok? Ok, galera? Então, vamos para a questão número 5, que nós vamos ver aqui as alternativas. Está certo, está errada, ok? Vamos lá, então. Vamos lá, galera. Vamos para as afirmativas. Vamos lá. Afirmativa: na reflexão, o raio incidente e o raio refletido estão contidos no mesmo plano, que é a reta normal, portanto são congruentes. Galera, eles não são congruentes apenas o raio refletido e o raio incidente, só que com a reta normal, nesse contexto, eles são coplanares, significa que eles estão no mesmo plano, então essa aqui está errada. Vamos lá. Item 2. Quando a luz incide numa fronteira separadora de dois meios, pode sofrer reflexão, absorção e refração. Vamos aqui colocar um exemplo, uma separação. Meio 1, meio 2. O que vai acontecer? A luz incidente vai incidir sobre a superfície. Pode acontecer da luz dessa fonte luminosa, ela pode retornar, sendo no caso uma reflexão. Aqui vamos colocar a reta normal. Pode acontecer dessa superfície absorver a luz, ok? Nesse caso, estou formando essa energia luminosa em fonte de calor. E pode acontecer também do fenômeno da refração. Ela pode sofrer um desvio nesse meio. Então, o item 12 está ok. Vamos marcar aqui, ó. Então, vamos fazer logo a eliminação. Letra E não é. A D não é porque a 1 está errada. A letra C não é, sobrou somente a letra A e a letra B. Para isso, o item 3, se tiver ok, será a letra B. Se caso não tiver errado, é a nossa letra A. Vamos lá. Item 3. Ao observarmos uma pessoa através de um espelho plano, também seremos vistos por ela. Este fenômeno é descrito pelo princípio da independência dos raios luminosos. Vamos lá, galera. Item 3. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos colocar uma pessoa na frente do espelho, tá? Vamos colocar aqui uma segunda pessoa. Repara que como o nosso amiguinho aqui vai... Vamos colocar aqui o observador A e o observador B. Assim como o observador B vê o A vai observar quem? O B. Ou seja, não é reversibilidade, perdão, não é independência do raio luminoso, ou seja, não tenho aqui duas fontes de luz que estão se cruzando, cada um segue seu caminho como nada tivesse acontecido. Isso aqui seria a reversibilidade dos raios luminosos. Então, nosso item 3 está errado, que vai me dar a nossa letra A, que diz o seguinte, 2, 4, 5. Vamos ver o acerto da questão 4 e 5. Vamos lá, vamos comentar. A faixa de frequência de ondas capaz de sensibilizar o olho é denominada de espectro visível. Exatamente, ó. Existe um espectro eletromagnético onde eu posso observar. Seria o que nós chamamos de luz visível, que está acima dessa escala, é chamado de ultra. Que tiver abaixo é chamado de infra. Ok? Então, infra seria o infravermelho, porque está em comprimento de onda abaixo do vermelho. Existe o ultra, que seria o ultravioleta, que são faixas de frequências acima do violeta. Então, ok, nossa alternativa aí está ok, a nossa 4. 5, podemos considerar que a sombra de uma nuvem projetada sobre o solo é do mesmo tamanho da própria nuvem devido aos raios solares serem aproximadamente. Galera, cuidado com essa questão. Por quê? Vamos desenhar mais ou menos aqui a nuvem. Ele está dizendo que a projeção do raio paralelo, ele vai dar mais ou menos a sombra de quem, professor? Dessa nuvem aqui no chão. Vamos dar mais ou menos a ideia, tá? Isso aqui é muito relativo. Por que, professor, relativo? Deixa eu tirar aqui minha câmera daqui, ó. Porque isso depende de vários fatores. Depende, quando mais próximo será a nuvem em relação à fonte de luz, essa sombra ela vai ser maior. Tá? O maior exemplo disso, você pode fazer um pequeno teste, aquele famoso da vela. Você pega a sua mão, seu dedo aproxima da vela, você vai ver que a projeção da sua sombra vai ser maior a sombra do que nesse caso da vela. Quando você vai distanciar, repara que nesse caso a sombra ela praticamente ela vai equiparar o tamanho do objeto.
ok? Pelo fato que depende dos ângulos, dos raios solares, enfim. Então, não segue esse paralelismo. Por isso que ele colocou aproximadamente. Então, vamos considerar isso aqui como ok, que vai dar a alternativa correta à nossa letra A. Então, galera, a gente finaliza aqui a nossa primeira parte com você. Depois, voltaremos para resolver as últimas questões, questão 6 em diante, tá bom? Então, fica na paz, fica com Deus e até a próxima que nós estaremos resolvendo esse material aí com você, ok? Tchau, tchau e até a próxima.